Senhor Jesus. Boa noite, meus irmãos. É reconfortante estar aqui com vocês para compartilhar de uma pequena meditação da palavra de Deus. Eu glorifico ao Senhor porque Deus, Ele nos surpreende. Como eu havia falado hoje à tarde, fazia alguns meses que a gente nem tá saindo de casa para nada, e eu fui pegar a estrada sem parar em lugar nenhum. E eu estava a missionária Carol, Deus começou a falar comigo e nós começamos a dissertar a palavra de Deus. E o Senhor me ensinou, e eu tenho certeza que Ele vai falar ao teu coração de forma extraordinária nesse dia de hoje. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque a bondade de Deus para conosco é o motivo de nós estarmos de pé, porque a sua infinita misericórdia que está conosco. Então, a paz do Senhor Jesus para vocês, tenham uma noite abençoada. Como eu estava orando, que esta palavra penetre na tua alma e faça a diferença nos teus dias, nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Jesus. Então, irmãos, hoje eu quero falar sobre algo. Quando eu ler a passagem, vocês vão dizer, a pastora vai falar tal sentido, e não é. Deus veio falar comigo sobre algumas questões, as quais eu e você, nós vamos receber da parte dele algo, ensinamento. Então, Deus falou comigo sobre conduta, consciência e livramento da parte de Deus. E a presença de Deus na nossa vida, o quanto ela pode nos alcançar e nos livrar com tamanha graça, com tamanha espanto, que seja extraordinária essa experiência que Deus venha ter contigo. Então vamos para a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o tema hoje nós vamos falar como é importante ter uma conduta, uma consciência e quanto isso pode nos livrar. Então eu quero falar com você lá no livro de Daniel, capítulo 3. Eu quero falar com você, quando eu falar dessa passagem, ela fala sobre quando Daniel estava na cova dos leões. Mas eu não quero mencionar esta passagem agora, ela será no final. Eu vou ler, porque nós temos que ter embasamento bíblico para que nós venhamos receber de Deus o que Ele tem para nos dar nesse dia de hoje. Então diz assim a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então você que está aí, comece a ver o quanto Deus é bom contigo. Você vai receber do Senhor algo tremendo por esta palavra. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, versos 22, diz assim a palavra de Deus. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só isso. Olha que coisa linda. Olha o que vem dizer o 23. Os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Ué, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desarmados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho de um dos deuses. Louvado seja o nome do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas eu quero falar de um homem que deu um testemunho de conduta. E neste momento da fornalha, que você vai ver no decorrer, no final desta mensagem, é que eu vou citar essa passagem. Eu quero falar primeiro de Daniel. Quem era Daniel? Um resumo bem simples para você entender o sentido desta palavra. Olha só, Daniel está em Jerusalém, o rei Nabucodonosor invade Jerusalém, Israel já tinha perdido a sua glória devido ao seu pecado. Deus olha para Daniel, escolhe uma Daniel para glorificar o nome do Senhor. E eu acho bonito que o testemunho de Daniel e as suas palavras fizeram com que um império extremamente ímpio e pagão, lá no capítulo 4, se rende à presença de Deus, reconhece o Senhor como Deus da sua vida, por causa do quê? De uma conduta
de Daniel. Glória seja dada ao nome de Jesus. Ou seja, devido a uma conduta de uma pessoa, um império enorme se rende aos pés do Senhor. Então presta bem atenção que Jesus vai falar contigo hoje. Daniel é levado para o exílio babilônico. Chegando lá, olha como Daniel já deu exemplo. Olha só, irmãos, Daniel servindo a Deus, sua família servindo, sendo ensinado, sendo preparado, uma criança dotada de talentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali estava uma vida, tendo uma vida comum, uma vida como eu e você nós temos, alguns têm mais, outros menos, mas naquela ocasião era uma vida comum. Vem um rei, invade Jerusalém. Aí imagina a cabeça de Daniel, um adolescente que ele tinha entre 12 a 16 anos, é levado para o exílio babilônico. Aí eu te falo uma coisa, vê a família destruída, vê os amigos sendo destruídos, vendo o povo sendo levado como escravo para servir aquele povo. Aí ele veio, olha aquela situação, imagina eu e você olhando aquela situação. Olha que coisa tremenda, meu amado irmão. Eu imagino Daniel dizendo, os meus sonhos acabaram, tudo acabou. Eu tinha uma vida confortável, tranquila com a família, e agora os meus sonhos se acabaram. Só que não. Sabe por quê? Os sonhos de Daniel não era aquele, mas os sonhos de Deus era que Daniel fosse para a Babilônia, para o nome do Senhor ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Daniel chega na Babilônia, a primeira coisa que eles dizem, alguns por Nabucodonosor, pelo seu caráter ambicioso, grandioso, querendo fortalecer cada vez mais a Babilônia, olha para Daniel, escolhe aqueles homens lá de Jerusalém, traz aqueles nobres de Jerusalém para servir. Tinha uma preparação de 3 anos ali, sendo preparado, louvado seja o nome do Senhor, para servir a Babilônia. Aqueles doutores, era como se fosse, eles ficassem 3 anos, eles tinham que comer a comida do rei, beber como o rei bebia, mas aí Daniel se recusa, ou seja, Daniel está numa terra estranha, no meio de um povo estranho, e ele é imposto a ele comer aquilo que o rei comia, aquilo era uma ordenância. Ah, meu irmão, quando nós temos conduta com Deus e uma consciência limpa, oh, mas Jesus, ele é tremendo em nos exaltar. Deus olha para Daniel, aí Daniel diz, eu não vou comer desta comida, eu não vou beber desta bebida, porque Daniel, apesar de ter tido a família destruída, ter saído da sua terra, tá numa terra estranha, mas lá em Jerusalém, ele foi ensinado pelos seus pais a honrar a Deus, e nenhum momento ele esqueceu dos ensinamentos que ele levava dentro de sua alma. Quando eu estou falando, meu amado irmão, de ensinamentos, eu estou falando daqueles princípios que ele estava aplicando, eram os princípios de Deus sobre aquele lugar. Ele era diferente, ou seja, os princípios que estavam enraizados na sua alma, aquilo que estava enraizado no seu espírito, não foi Babilônia, não foi a destruição dos céus, não foi aquela situação, uma terra estranha, uma comida estranha, uma língua estranha, que fez Daniel deixar de fazer a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda, só que Daniel poderia dizer assim, olha, meus sonhos foram destruídos, a minha família foi destruída, aquilo que eu imaginava que era estudar, ou ter alguma vida, ter alguma coisa diferente, agora tudo acabou, agora eu posso viver, porque todos foram mortos, sobraram muito poucos, então agora eu posso me juntar ao povo e fazer parte desse povo, ou seja, fazer parte da cultura deste povo. Daniel olha para aquele povo, todos estavam comendo, se alegrando, mas Daniel, ele tinha dentro dele os princípios do Senhor, ele sabia a conduta que ele precisava ter para agradar o Deus que ele servia. Mas pastora, Daniel está sozinho, apenas com aquele
aqueles seus 3 inimigos, seus 3 amigos. Deixa eu te dizer uma coisa, Daniel era um adolescente, ele não era uma pessoa vivida, mas diante de tudo que havia acontecido, diante que Daniel teria até uma justificativa de dizer, eu vim para cá como uma criança, perdi família, perdi meus sonhos, eu vou é mais fácil eu me ajuntar ao povo babilônico, ou seja, em juntar esse povo ímpio, pagão, esquecer a minha história antiga com Deus e começar uma vida diferente e ter o conforto que eu preciso. Mas Daniel se recusa. Ai, de que me dera mandai, o que é uma conduta com o princípio de Deus, o que é uma conduta com os princípios de Deus, meu amado, minha amada irmã. Olha só que Jesus, eu acho interessante que Marcos Lucado, ele faz uma frase, ele lembrou muitas razões porque Deus nos criou para glorificar o nome dele. E aí Daniel, nessa circunstância, Deus levanta Daniel aonde Israel, eu acho interessante demais, aonde a glória de Israel já havia acabado. Deus levanta Daniel, oh Deus eterno e santo, Deus levanta Daniel no meio daquela circunstância para o nome dele ser glorificado. E o que acontece com Daniel? Daniel se torna o homem mais importante daquela época, Decamandarabadai, dentro do império, um dos homens mais importantes, um dos homens mais sábios da época, Decamandarabadai, porque Deus olha para Daniel e o nome do Senhor é glorificado. Olha o que Jesus está dizendo, quanto é importante uma conduta diante de Deus. Não importa a circunstância, não importa aquilo que foi dito, aquilo que aconteceu, aquilo que foi destruído. Jesus está dizendo, mantenha a conduta que Ele te chamou, ou seja, mantenha a visão daquilo que Ele te chamou, porque Deus tem posição alta para a gente aqui nesse dia de hoje. Deus tem história para crente, Ele vai trazer história de derrota e vai trazer os sonhos de Deus para a tua vida, mas mantenha a tua conduta, olha o que Jesus está dizendo, meu irmão, olha o que eu e você, muitas das vezes, nós olhamos para algumas circunstâncias e aí nós dizemos, mas o caminho mais fácil é esse, vamos esquecer, depois a gente volta, ou a gente dá um jeitinho, vamos fazer. Ei, a conduta que vai te levar para a posição, para dentro dos sonhos de Deus. Quem desenhou os sonhos para a vida de Daniel foi o Senhor. Era necessário ele ser levado para a Babilônia, para ser provado aonde estava o seu coração, a sua conduta. Então eu quero te dizer nesse dia de hoje que Jesus está dizendo, às vezes Ele leva-nos a algumas provações, algumas circunstâncias para preparar o meu e o teu caráter e a nossa conduta. Ele coloca a prova e Jesus está dizendo, seja aprovado pela conduta impecável que tu tens. Sabe como Daniel era chamado? Daniel foi chamado como espírito de excelência, ou seja, que excede tudo que se espera. Já pensou? Se Deus olha para mim, para você, Daniel é um dos profetas que jamais, que não se vê falar do pecado de Daniel. Daniel permaneceu na sua época intacto, aquilo que que tirava a visão de Deus. Então eu quero dizer algo para você nessa noite, os teus sonhos, pode ser que os sonhos de Deus seja diferente, e o caminho pode ser diferente, mas o final mas o importante é que a posição que Deus tem para a tua vida é algo grande, é algo que é extraordinário, é algo que Ele tem para te surpreender. Então deixa eu te dizer, deixa Deus deixa Deus deixa Deus dirigir os teus caminhos, para você de mudar de conduta, para a pastora Meire de mudar de conduta, vamos ficar com os princípios da palavra. Daniel ficou nos princípios que ele era ensinado, e eu quero falar para você dessa passagem quando Nabucodonosor com a sua
arrogância de sempre querer deixar a Babilônia muito em ênfase, um lugar poderoso, um lugar cheio de glória. Um dia resolve criar uma estátua de ouro. Eu acho isso tremendo quando Jesus vem falar de uma conduta. Olha a conduta deste homem e agora olha a consciência dele. Olha que coisa tremenda, meu amado irmão e irmã que está me ouvindo nesse dia de hoje. Quando chegamos aqui no capítulo 3, nós podemos contemplar que o caminho que Deus tinha para fazer um império inteiro, reconhecer o Deus de Daniel, já que Israel já tinha perdido a glória, mas a glória sempre vai ser do Senhor. E Ele vai usar a minha, a tua vida, para que a glória dele seja manifestada. Então deixa eu te dizer, em circunstância alguma, em situação alguma, em proposta alguma, mude os princípios de Deus para a sua vida. Jesus, tu és tremendo, porque olha só que coisa tremenda, ele não mudou, ele não recuou. Olha que coisa bonita aqui, quando Daniel, ele nessa passagem, quando ele ergue aquele monumento, aí ele fala aqui, na palavra aqui, acho que é no versos 22, se eu não me engano, é versos 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, peraí. Louvado seja Deus, espera só um minutinho. Olha que coisa linda. Olha só. Então o arauto proclamou lá no versos 4. Em alta voz, esta é a ordem que lhe é dada. O homem de todas as nações, povos e línguas, quando ouvir o som da trombeta, olha que coisa séria, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, dupla e de toda espécie de música, prostem-se em terra e adore a imagem de ouro do rei Nabucodonosor. Aquele que ergueu. Só que eles estavam diante de homens. Ele estava diante de homens que jamais se renderiam aos pés, jamais se renderiam. Jesus, tu és tremendo. Jesus está falando comigo e com você. Não se renda, não se renda. Vai valer a pena ao final dessa história. Não muda a tua conduta, não mude, porque no final de tudo isso há livramento para a tua vida. E os sonhos de Deus na tua vida pode ser que seja diferente dos teus, porque o sonho de Deus para a tua vida às vezes ele é muito maior. Aliás, ele é muito maior do que os seus sonhos, porque os sonhos de Deus, eles são perfeitos, os caminhos de Deus são perfeitos. Olha o que acontece, aquela estátua é erguida. E sempre vai ter um para olhar para mim, para a tua conduta, e não vai achar o que falar. E ele vai pegar detalhes, presta atenção que Deus vai falar com você. Ele vai pegar detalhes da tua vida, coisas, às vezes até a tua crença, às vezes até o que você fala, às vezes até aquilo que ele sabe que vai te machucar. Ele pega para jogar contra você. Eita, Jesus, tu és tremendo e santo e poderoso. Sempre vai ter os invejosos, sempre vão ter aqueles que querem que você caia, sempre vai ter aqueles torcendo para aplaudir a tua derrota. Quando aqueles homens, eles procuram um problema em Daniel e em seus amigos para saber aonde eles poderiam encontrar, mas a conduta deles, a consciência dele era limpa. Eles sabiam Eles sabiam que não tinha nada em oculto que poderiam usar. Olha o que o meu Jesus está dizendo. Podem até querer buscar em alguma coisa, tocar em ti, mas eles nem sabiam o que estava por vir. Eles não sabiam que o sonho de Deus para aqueles homens era muito maior do que a maldade do coração deles, a inveja. Eles vão diante do rei e dizem: olha, rei, tá vendo aqueles Daniel e os seus amigos, rei? Eles jamais vão se prostrar diante da
imagem que você fez, diante daquela escultura que você fizeste. Ah, teu inimigo pode até querer ir lá, pode até querer armar contra ti, mas o meu Jesus já desenhou o final dessa história. O final dessa história vai ser a vontade de Deus. Ele tá achando que ele vai te pegar em algum ponto e vírgula, mas Jesus está dizendo nesse dia de hoje: quem escreve a história sou eu, quem desenha sou eu. E o final da história de Daniel foi um milagre grande, foi milagre atrás de milagre, um império se rendendo ao seu Deus. Ah, Jesus, tu és tremendo e fiel. O rei manda chamar Daniel, porque é sempre assim. Eles sempre agem, meus irmãos. As pessoas invejosas, as pessoas que têm maldade nos seus corações, elas sempre esquecem, elas sempre se pensam, sabe por quê? Elas sempre agem na surdina. Elas sempre vai fofocar na surdina, mas elas vão fofocar na surdina, mas a exaltação de Deus para mim, para a tua vida, vai ser em público. Olha o que Jesus está dizendo nesse dia de hoje. Sabe por quê? Porque quem tem conduta com Deus não tem medo. Quem tem consciência limpa com Deus não tem medo. Quem está andando com a presença de Deus não tem medo. Quem sabe, quem levantou, quem anda com os princípios da palavra de Deus não tem medo. Sabe por quê? Quem guerreia nossas guerras é o Senhor. Aí Jesus, olha que coisa tremenda, é preparado. É preparada aqui eu acho isso lindo. É preparada a forna. Só que ela é tão quente. Ela é tão quente que até os próprios soldados morrem. Que está preparando. Podem até preparar, mas você vai ver o anjo no meio disso tudo, te livrando e te guardando. Ai, aí, Daniel, agora eu vou resumir. Olha só, meus amados e amadas irmãs, receba esta palavra no dia de hoje. Olha só, Nabucodonosor vai, chama, se ira porque eles não se prostam. Eles olham diante daquilo. Eu acho isso tremendo, olha só. Ah, Jesus, tu és lindo. Olha só, o rei vai e chama aqueles três, ele se ira e manda lançar eles. Só que aí eles mandam colocar a fornalha muito quente. Prepara a fornalha bem quente. Olha que coisa linda. Eles são lançados naquela fornalha. Aí aqui no versículo que eu li para vocês, no versos 23, o rei exclama e diz: olha, eu estou vendo 4 homens desarmados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece com um filho de deuses. Eu acho tremendo como o meu Jesus, ele trabalha. Prepara uma fornalha, prepara uma estratégia, prepara algo para tirar aquilo que Deus te prometeu, e Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje: ah, decamanda rabadai, o próprio Jesus vai te livrar, o próprio Jesus vai te guardar. Mantenha a conduta, que esta fornalha ela pode estar muito difícil de ver, pode ser que muitos já passaram por ela, não aguentaram, pode ser que você tem medo dessa fornalha. Jesus está dizendo que vai passar contigo e vai te livrar. O importante é a conduta e a consciência que você tem. Ah, Jesus, tu és lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para mim, para você hoje, meu amado e minha amada irmã, quando Daniel é lançado naquela fornalha, o Jesus já estava lá e ele estava passeando. Eu não vou aqui fazer nada, fazer imaginar nada, não vou dizer que os leões foram dormir, não. Simplesmente a Bíblia diz que eles começaram a andar. Eles estavam, olha só, olha que coisa linda. Estou vendo 4 homens desarmados e ilesos, ou seja, andando sobre o fogo e ilesos. Mas a fornalha não estava queimando, tanto que os soldados do lado de fora morrem e agora eles estão dentro e não acontece nada, eles estão ilesos. Sabe por quê? Sabe por que Daniel chega diante de Nabucodonosor e diz:
Olha, rei, não vou me prostrar, porque eu conheço o Deus da minha vida, eu tenho princípios, eu fui ensinado, eu tive experiência com esse Deus. Olha, rei, eu não posso adorar outro rei por outro Deus, porque eu conheço o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Eu não posso me curvar diante de tudo isso, eu não posso me curvar, mesmo que isso pareça me salvar, ou pareça que isso vai me trazer paz. Eu não posso, porque eu tenho princípios da palavra, eu conheço o Deus da minha vida. Esse Deus, se Ele quiser me salvar, Ele me salva. Se Ele não quiser, assim seja feita a vontade dEle. Ei, meu irmão, sabe que isso é consciência limpa? Saber que tem conduta com Deus, saber que plantou para isso. Então é muito importante ter consciência limpa. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que vem dizer uma palavra. Essa palavra, ela é tremenda. Eu acho bonito quando Deus vem falar em Atos 24:16, assim, ó: por este motivo busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Isso está em Atos 24:16. O que Deus está falando aqui? Hebreus, o livro de Hebreus 10:22 diz assim, ó: portanto acheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que Ele está dizendo aqui para mim, para você nesse dia de hoje? Valeu a pena, Daniel, diante de um cenário contrário, de um adolescente ter que ter esta responsabilidade, diante de todo esse cenário, se ter se tornado um dos homens mais importantes daquele império, diante de uma circunstância que agora ele estava sendo lançado. O rei, aquele que o levantou, chega para ele e diz: olha, Daniel, se tu se curvar diante dessa imagem, olha, Daniel, tu vai viver aqui do jeito que você está, com todo o conforto que você tem, Daniel. Você não vai precisar mais de nada, Daniel. Daniel olha para aquilo e diz: não, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu não posso, mesmo que isso custe a minha vida. Mas se Deus, olha, rei, se Deus quiser me livrar, Ele vai livrar. Ei, isso é consciência limpa, isso é saber que tem altar com Deus. É isso quando às vezes você escuta algo dizendo assim: olha, vai vir contra você, isso, olha isso, alguém falou isso de você, olha isso está difícil para você, isso vai piorar, o Brasil vai piorar, as circunstâncias vão piorar. Olha o que Jesus está dizendo para você: se você tem altar com Deus, se você tem conduta com Deus, se você tem consciência com Deus, deixa eu te dizer uma coisa: não fica preocupado com o que estão trazendo para você não, que os teus olhos também estão vendo não. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim: se tu tens uma consciência limpa, tu vai passar dando glória e Ele no meio junto com você. Olha que coisa linda. Ele vai passar porque a situação, quem desenhou foi Deus. O que Deus está permitindo foi por Ele, mas Ele está dizendo para você que Ele está preparando um negócio diferente para você. Ele está dizendo para você que Ele vai passar no Deixa eu te dizer algo que aconteceu no final dessa história do capítulo 4. Aquele império que era pagão, que era ímpio, que era idólatra, agora depois da fornalha ele olha e diz: mas tem um quarto homem que é semelhante ao Filho de Deus. Oh, meu irmão, quando nós temos consciência e conduta limpa, quando nós temos o caráter de Cristo, não há o que temer, não há. Mas eu sou... Ei, deixa eu dizer algo para você. Tem uma passagem, eu vou ver se eu encontro ela aqui para passar para você. Eu acho que ela está lá em Atos, eu não tenho certeza se é 16, mas ela diz assim, ó: se nós temos uma consciência limpa, quem ainda vai nos julgar? A tradução desse versículo é esse: nós não temos capacidade de nos julgar santos, porque santos nós nunca seremos, mas nós temos que buscar a santidade. Ou ela diz assim: mas quem vai julgar é o próprio Deus.
Então deixa eu dizer uma coisa para você, não é porque nós possamos ter a consciência limpa que nós podemos julgar os outros. Não. É para nós termos uma consciência limpa para ensinar as outras pessoas a terem. É para que nós, com essa consciência, nós ensinarmos com a nossa vida, não com o que nós falamos, decamandarabadai, com a nossa conduta, com a decamandarabadai, assodequiminderamandai. Olha o que meu Jesus está dizendo para você nesse dia de hoje. Não se preocupa com a fornalha que prepararam, não se preocupa com o cenário que está aí fora, não. O quarto homem está no meio, e ele está andando junto com você, e ele vai te fazer passar por este tempo, ele vai te fazer passar por essa fornalha, essa provação. Ele está dizendo para você, não se preocupa não, quem vai dar o final dessa história sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o que acontece depois daquele dia? Eu acho linda essa passagem. Deixa eu ir aqui no capítulo 4. Eu acho lindo que Nabucodonosor, ele reconhece a glória de Deus, daquele grande imperador, a glória de Deus. Ele reconhece, Daniel ainda se torna um dos homens mais importantes daquela época, ainda fica durante 3 reinados, e a Bíblia diz uma coisa que eu acho linda, eu acho lindo, eu acho tremendo quando Deus, ele fala com Daniel, quando ele está no meio daquela fornalha, a presença de Deus está com Daniel. Eu fico imaginando aqueles inimigos de Daniel, vendo Daniel sair daquela cova, daquela fornalha. Eu fico imaginando aquelas pessoas que são os cristais que, no lugar de crescer, de agregar na vida das pessoas, de desenvolver coisas boas, plantar boas sementes, ficar preocupado comigo e com você. Eu fico olhando aqueles que foram fofocar para o rei. Ei, rei, Daniel jamais vai se curvar. Ei, rei, faz assim, rei, pega Daniel, joga no meio. Olha, rei, chama ele diante da multidão para envergonhar Daniel. Olha, rei, chama porque ele não vai se prostrar. Eu fico olhando a cara desses tais. Oh, meu irmão, olha que Jesus está dizendo. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome. Meu amado irmão, imagina aqueles tais olhando Daniel saindo daquela fornalha. E ainda aquele homem reconhecendo o Deus de Daniel. Oh, meu Senhor, tu és lindo. Você entende que Deus dá um livramento e honra para Daniel? Você entende que por causa de uma conduta e uma consciência limpa, Deus dá para Daniel honra e livramento? Ah, meu irmão, deixa eu dizer algo para a sua vida e para a minha vida nesta noite. Vamos nos esforçar para ser como Daniel. Tá aí um exemplo lindo para eu e você seguir. Daniel teve um caráter ímpar, Daniel teve uma conduta ímpar, Daniel com toda a circunstância, Daniel foi um homem fiel, Daniel teve o caráter de Cristo, Daniel teve um caráter nobre, Daniel foi um homem que eu fico olhando e eu falo, Jesus, como nós precisamos aprender. Ei, eu disse hoje no carro para a missionária Carol, eu disse, missionária, o que nós temos que fazer quando nós meditamos na palavra, não é só para aprender para ensinar os outros, não. A primeira coisa que tem que acontecer é eu e você aplicar na nossa vida. A gente ter amor, ter gratidão, ser leal. Ai, servir bem. Ai, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você, para meditar na palavra, você pode ser o cara mais expert, o bambambam da teologia. Mas se você tiver para ensinar os outros, você não aplicar na tua vida, nada vai te servir. Ei, meu irmão, você precisa viver, eu preciso viver. Aqui tem todos os sentimentos, a natureza do homem é pecaminosa, nós já somos pecadores, mas quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quando ele entra na nossa vida, nós precisamos fazer uma escolha nova, ter uma conduta nova, ter princípios da sua palavra. Oh, pastor,
pastora, você não vai dizer que Deus vai fazer acontecer. Hoje a palavra veio desta forma. Jesus está dizendo que por amor a você e a mim, Ele está te ensinando a você entrar no caminho de vitória como Daniel passou. Daniel tinha tudo para ter uma história de derrota, mas Daniel em nenhum momento ele recuou aqueles princípios que ele tinha no seu coração, ou seja, ele tinha raízes fortes, firmadas na palavra. Ele sabia que o Deus que ele servia. Nós não podemos ficar na parte superficial da palavra, nós temos que mergulhar, nós temos que trazer essa essência para a nossa vida, nós temos que trazer essa essência para os nossos dias. Aí as pessoas dizem, mas os meus sentimentos, meu coração, deixa eu te dizer, os princípios bíblicos, quando você ama a Deus, o primeiro princípio que você faz é querer obedecê-lo. Quando você quer saber quando uma pessoa ama a Deus mesmo, você quer saber um amor incondicional a Deus mesmo, é quando ela começa a renunciar aquilo que não aproxima ela de Deus, quando aquilo que ela começa a ter uma conduta que glorifica o nome do Senhor, porque a minha missão e a tua é essa. O que Jesus está dizendo hoje para você é, olha, para você receber o que você precisa, o milagre acontecer, Ele está dizendo, nós precisamos entrar na palavra, nos princípios dela, aplicar isso no nosso dia a dia. Pastora, mas aqui você não vai dizer que Deus, Ele fez um grande milagre, que Ele livrou a Daniel. Ei, meu irmão, teve uma condição. Daniel só recebeu essa honra e livramento porque a conduta e a consciência dele estava íntegra e firmada nos princípios que ele trouxe de Jerusalém, dos pais que o iam ensinar, do Deus que ele conhecia. Daniel, ele recebeu toda a honra lá na Babilônia, não foi porque Daniel, simplesmente Daniel o bom é o cara. Não, Daniel só recebeu porque tinha uma conduta diferente. Pastora, você tá falando o cara? Isso, porque tem muita gente aí falando só de boca pra fora e muita gente achando que isso vem da parte de Deus, mas não vem, sabe por quê? Porque o que vem da parte de Deus, a primeira coisa que Ele nos ensina, renuncia a si mesmo. Renuncia a si mesmo para receber aquilo que tem da minha parte. Faça você primeiro para mim. Tem profecia aí que vem da boca, mas aquilo que vem da palavra, aquilo que vem do Espírito Santo, pode ter certeza que Deus vai fazer na tua vida. Tem essa convicção. Daniel se tornou o homem mais importante daquele império. Meu irmão, só tinha um que era acima dele, que era o rei. Daniel se torna o homem mais sábio daquela época. Mas ele se tornou porque ele é o cara da teologia. Ele tinha 5 diplomas de várias áreas da vida dele. Ele era o bambambam. Não, Daniel era só obediente. Daniel tinha uma conduta na palavra. Daniel era um homem segundo. Não se ouve falar de pecado de Daniel. Sabe por quê? Do começo ao fim ele teve conduta. Então assim, deixa eu te dizer algo nesse dia de hoje. Jesus está dizendo, tem uma conduta, porque há livramento, a honra para a tua vida, fogueira nenhuma, inimigo nenhum, situação deste país nenhum, nada. Deus está dizendo que Ele está no meio de você, Ele está no meio dessa circunstância com você, e Ele vai livrar você perante a muitos, mas Ele está dizendo para mim, para você, não esqueça da conduta. Esta semana eu tive uma experiência que eu preciso contar para vocês. Eu estava na minha casa e a pessoa que me ajuda na minha casa falou, Meire, a sua planta está tombada. Uma planta minha amanheceu assim, ó, desse jeito. Aí eu olhei para aquela planta, era de manhã, e essa semana a gente está orando, se consagrando muito, orando meia-noite, 3 da manhã, está uma consagração, e às vezes a gente acaba ficando muito espiritual, viu, irmãos? E aí eu cheguei, olhei para aquela planta, eu gosto muito dela, ela falou assim, tá tombada, o que a gente faz? Falei, eu não sei. Aí eu comecei a andar no quintal da minha casa, e tinha uma orquídea que já estava quase morrendo, e eu sempre cuido até o fim, até ela morrer. E aí eu vi um ferro, peguei, trouxe, até glorifiquei, ela brincou, eu falei, glória nas coisas simples que Deus nos honra. E trouxe, coloquei nessa planta, ela ficou erguida novamente. Quando eu olho para suas folhas, são muito verde, mas as pontas estavam tudo amarela. Eu peguei a tesoura e comecei a poldar.
Olha que coisa interessante. E eu comecei a cortar. Aí o Espírito Santo foi falando comigo. Aí o Senhor falou assim, ó, às vezes eu preciso fazer algumas pessoas, elas tombarem. Eu falei, como assim, Jesus? Sim, sabe por quê, minha serva? Porque às vezes eu preciso cortar algumas coisas ruins no seu caráter, na sua conduta, nas suas decisões, aquilo que não está pronto para me servir, porque para que elas venham florescer novamente. Aí eu disse, Senhor, que coisa linda, e eu comecei a falar isso alto, e a menina parou, ela estava junto comigo, ela parou e ficou olhando para minha cara e disse, o que é isso, pastora? Ela talvez esteja até me ouvindo agora, que ela trabalha comigo, a missionária. Ela foi e disse, o que é isso, pastora? Eu falei, minha filha, Deus está falando comigo, e deixa eu falar aqui, deixa eu ficar doida. Aí eu comecei a cortando as plantas, e o Senhor falando, olha, eu tô podando. Eu falei, Jesus, quando eu terminei tudo, eu falei, Jesus, tá tudo muito bonito. Ele falou, agora olha para a raiz. Olha que coisa interessante. Quando eu olho para a raiz da planta, lá no final dela, tinha 3 galhinhos que estavam murchos, estavam secos. Aí o Senhor falou assim, olha, para eu colocar, para ela florescer de novo, até aquilo que está escondido eu preciso tirar. Aí eu comandar rabadaia que me mandai, porque nada fica escondido aos meus olhos, minha filha. Tira essa, ai de que me mandai, de que me mandai. Eu peguei aqui, eu falei, Senhor, ele falou, porque tem coisas que estão escondidas, mas eu tô cortando. Eu falei, tá sim, Senhor. Eu peguei a tesoura e comecei a cortar. E a menina que estava do meu lado falou, você tá ficando doida. Eu falei, tô mesmo, irmã. É Jesus falando comigo, deixa eu ficar aqui. E ela ri, ela parou e ficou olhando para mim rindo. E ela viu que eu estava falando com Deus. E eu disse, Senhor, sim, Senhor, o que mais, Jesus? Aí eu tenho um remédio que eu coloco nas plantinhas, que elas florescem. Quando elas estão morrendo, eu trato elas e ponho. Aí Jesus falou, agora pega lá o remédio. Eu fui lá pegar o remédio e comecei a colocar na planta. Aí Jesus disse, olha, primeiro eu faço tombar, eu corto aquilo que não serve mais. Ai, decamandarabadai. Até a raiz, aquilo que está escondido, eu também tiro. Mas aí eu jogo o remédio. Ai, decamandarabadai. E esse remédio, eu falei, Jesus, como você é tremendo. E eu falando tudo isso que eu estou falando para você. E eu fui colocando, e o Senhor falou, depois que eu coloco o remédio, e aí ela começa a florescer novamente. Ai, de que me mandai. E eu aqui na minha, isso eu falando tudo, falando alto. Aí eu falei assim, minha irmã, e falei o nome dela, faz um favor pra mim, pega um pano e passa ao redor do vaso e limpa o vaso pra mim. Só que eu falei aquilo porque eu vi a necessidade. Quando eu disse isso, Deus falou assim, aí eu pego o vaso, limpo ele, pego a planta, ela nasce de novo, ela faz florescer, deixa o vaso limpo para ser usado novamente. Ai, mandai. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu já falei isso para minha manicure, para o meu marido, para uma amiga minha, para um monte de gente. Sabe por quê? Porque isso me ensinou. E eu cortando, e eu falei, Jesus, que coisa linda. Quando eu terminei, eu mandei até a foto para a missionária. Irmão, irmã que está aqui nesse dia de hoje, Jesus está dizendo que Ele está Ele está cortando para te fazer a florescer novamente. É necessário florescer novamente. Como tu és lindo, meu Senhor. Foi necessário Ele tombar, depois eu tirar aquilo que não prestava mais, colocar o remédio, aquilo vai começar a florescer e ainda limpar o vaso. Olha que coisa linda. Eu sei que isso é coisa de gente doida, mas Jesus falou comigo dessa forma. Eu falei pro meu marido, ele falou até assim, você tá agora virando filósofa? Eu falei, não, eu não estou virando filósofa não, mas foi meu Jesus que falou comigo desta forma. Ei, se você falar, pastora minha tantã, não ligue pra você pensa. Foi Jesus que falou comigo e me ensinou. Então se ele me ensinou, ele vai ensinar você também, porque você não é diferente de mim, eu não sou melhor, nem você é melhor que eu. Jesus está nos ensinando nesse dia de hoje, com o exemplo de conduta de Daniel, com uma consciência limpa, com aquilo que não precisa existir, ele cortar, com aquilo que ele precisa até a raiz, ele tirar aquilo que realmente é necessário começar a mudar. Ai, e ainda limpar o vaso para depois ele usar. Ai, que coisa maravilhosa, é o meu Jesus. Ai,
Mas pastora, você não podia ter deixado essa planta de pé e ir embora? Poderia, mas a obra não seria completa. A restauração não seria completa dessa planta. Ela não seria restaurada. Para ela ser restaurada foi necessário eu cuidar dela e tirar tudo aquilo que não servia mais para ela florescer de novo. E ainda tive que colocar remédio. Olha Jesus falando comigo e com você nesse dia de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está falando, Deus eterno e santo. Ele está falando comigo e com você nesse dia de hoje. Está dizendo assim: é para melhor, é para melhor, é para melhor, é para algo muito maior. O sonho que tu tem, o meu é maior que o teu. É maior o que Deus tem para você. Ele às vezes é necessário pôr o remédio mesmo e precisa cortar e dói um pouquinho, mas ele vem com o remédio, com o bálsamo do Espírito Santo. Aí daqui a pouco ele começa a usar e vem aquilo que você está esperando. E agora eu estou esperando que ela cresça e fique linda como ela era. Então deixa eu te dizer, Jesus está dizendo que vai nascer algo lindo, muito mais bonito do que antes, de dentro da sua conduta, diante da sua conduta. Mas as bênçãos vêm pelaquilo que você faz, pelaquilo que você provoca no reino, pelaquela conduta que você tem conforme os princípios da palavra. Se alguém está dizendo que você vai receber bênção e você ainda precisa melhorar, cuidado com isso, porque Daniel, aquele homem, ele chegou aonde ele chegou, como muitos outros, pela obediência aos princípios da palavra. Então esse dia de hoje, meu Jesus está dizendo, prova não é motivo de você voltar não, fornalha não é motivo de você recuar não, pelo contrário, a fornalha é motivo de você glorificar, porque algo maior vai vir algo maior. Aquele homem se rendeu aos pés do Senhor, o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Daniel, um império inteiro foi reconheceu quem era o Deus de Daniel. Quando o Max Lucado ele cita que Deus ele nos fez para glorificar o nome dele, eu concordo com ele, sabe por quê? Porque através de Deus, que a obra-prima de Deus, através da nossa vida, a obra-prima de Deus é manifesta aqui nessa terra para muitos verem que não creem. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta mensagem nesse dia de hoje. Essa planta me ensinou muito. Irmão, desde sexta-feira eu já falei para todo mundo, porque quando chega coisa boa para mim da parte de Deus, eu saio falando onde eu chego, onde eu vejo alguém sedento, eu chego falando, porque isso me ensinou, me curou. Eu falei, realmente, Jesus, ela estava tombada e não era só colocar aquele ferrinho para segurar, tinha que ter uma preparação para ela florescer de novo. Então, em nome de Jesus, meus amados e amadas irmãs, receba esta palavra no seu coração. Tenha uma conduta segundo os princípios, tenha uma consciência sincera, como esta palavra lá em Atos vem dizer, Atos 24, por este motivo, busque sempre manter sua consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Ah, pastora, mas as pessoas... Ei, meu irmão, a primeira coisa é a consciência limpa perante Deus. A justificação vem de Deus. A justificação vem do Senhor. Aí essa palavra lá em Hebreus fala um coração sincero e com absoluta certeza da fé. Com coração em Deus, crendo na sua palavra, que ele vai purificar toda a consciência que está com culpa. Isso está lá em Hebreus 22, uma consciência que tem culpa e nossos corpos serão lavados com água pura. Começa você a se esforçar, começa você a mudar, começa você a querer melhorar. O primeiro princípio da gente ver as coisas acontecer na nossa vida, você enxergar milagre, é você querer melhorar e Deus olhar para você e dizer, ela não tem força, ele não tem força, mas está tentando, está se esforçando. Aí o coração de Deus não aguenta. Quando ele vê um coração sincero, um coração se esforçando, Jesus está falando comigo e com você. Vamos despertar para o verdadeiro evangelho. Olha, vem coisa boa na minha e na tua vida quando eu e você nós nos purificamos, quando nós nos lançamos. Ah, Jesus querido e amado, ele está
está falando comigo e com você. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor e vou finalizar aqui. Se Ele está te moldando, se Ele está te podando, se Ele está colocando remédio na sua vida, é porque algo muito maior vai florescer para a sua vida, na sua casa. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que uma conduta irrepreensível foi o que Daniel teve. Serviu de testemunho para todo um império. Meus amados irmãos, como isso é importante. Uma vida com testemunho, as palavras e a vida dos testemunhos de Daniel, meus amados irmãos, ele converteu um império pagão e idólatra. Olha que coisa séria. E tudo isso, ele se tornou, através dessa conduta, ele se tornou um homem mais importante da Babilônia. Daniel ficou 3 reinados ainda na posição que ele estava. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Vamos ficar na palavra, na essência da palavra. E não é na imagem de santidade que eu e você tem. Não é naquilo que nós falamos, é o que nós vivemos. Deixa eu te perguntar, nós temos que ter semente plantada. Deixa eu te dizer, pastora, mas olha como está o Brasil. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. O Senhor vai livrar essa nação. Ele me deu uma visão e Ele vai livrar essa nação. E Ele está dizendo para mim e para você que aquilo que você não está mais acreditando vai acontecer. Porque Ele sabe onde está o seu coração. Ele sabe a sinceridade do seu coração. Recebe a bênção de Deus aí para você. O Senhor vai estar no meio dessa circunstância. Ele vai estar nessa fornalha e Ele vai te livrar. Ele poldou, ele pôs remédio e agora ele vai te usar. E agora ele vai fazer florescer. E agora ele vai deixar o vaso limpo para ele usar. Ai de camandarabadai. Pastor, o que você quer dizer? A planta é a tua vida e o vaso é o teu ministério. A planta é o que? Vai fazer florescer os sonhos de Deus para a sua vida. E o vaso é você. Ele vai te usar no teu ministério. Ele vai te levantar. Você vai ser canal, pastor, mas eu não sou ninguém. Eu não sou missionária, pastor, obreiro, eu não sou pastor. Meu irmão, você não precisa de título para nada. Para fazer a obra de Deus, é simplesmente você ter um coração com amor. Você querer fazer, você querer ajudar, você querer participar, você querer glorificar. Você, na sua obediência, você já está servindo, você já está glorificando a Deus. Então, deixa eu te dizer que posição e título não quer dizer nada. Para alcançar o coração de Deus. Então, se prepara aí, porque a planta vai florescer, a sua vida vai florescer coisas boas, vai sair um negócio bonito, vai nascer um negócio verde lindo para a glória do Senhor. E o vaso, ele está sendo limpo para ser usado na mão do olheiro. E o olheiro está dizendo que ele está fazendo coisa diferente nesse dia de hoje, que ele está entrando em fornalha onde tu não alcança e vai resolver coisas e circunstâncias, que a fornalha não vai te queimar, que você não vai desaparecer dessa terra, você não vai morrer, você não vai ser envergonhado. Ei, não vai ser envergonhado não. Eu sei que já estão prontos para aplaudir. Jesus está dizendo, vão ter que ver a honra que eu vou trazer na tua vida. Então, irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, receba esta palavra na tua vida, coloca isso na tábua do teu coração. Todas as vezes que você pensar que você precisa que Deus venha fazer um milagre, melhore. Lembre da sua conduta, crie uma conduta, crie uma rotina. Eu falei para missionária, quando a gente está numa situação muito difícil, e você tem uma conduta diante de Deus e uma consciência limpa, você diz assim, eu estou passando por isso, deve ter algum propósito nisso, mas eu sei o final disso, vai ser de vitória, porque eu sei quem está comigo, porque eu tenho minha conduta firmada na palavra dele, e ele nunca deixa um servo seu perder, ele nunca envergonha um servo seu, e a sua palavra me garante isso. Então deixa eu te dizer uma coisa, planta boas sementes que você vai colher, planta
Planta, comece se você já plantou e deixou algum tempo, ou se você precisa melhorar, melhora, porque eu preciso. Eu falo pro Senhor, todos os dias de manhã, eu tenho que acordar com uma consciência que eu preciso melhorar para que eu possa contar com meu Senhor, porque relacionamento com Deus só tem quem tem a conduta de Cristo. Não dá para você se relacionar com alguém que você não tem intimidade, que você só ouviu falar, mas quando você tem uma conduta, você tem intimidade com ele, meu irmão, basta você chorar diante dele, da presença dele, ele já escuta e já começa a trabalhar, porque ele já sabe o que você vai passar. Então, em nome de Jesus, eu estou te lembrando que a nossa conduta e a nossa consciência precisa estar curada, para que o Senhor Jesus, ele possa fazer o grande milagre que ele vai fazer. Mas encerrando aqui, porque eu não posso passar daquilo que Deus me falou nesse dia de hoje. Deixa eu falar algo para você. Vai ter gente aqui contando que a fornalha, Deus enviou um anjo e livrou. Há livramento de Deus para a sua vida. Vai ter gente aqui que está passando situação de vergonha e Deus vai transformar em situação de honra para a tua vida. Presta bem atenção que eu vou finalizar, porque eu só posso te dizer o que Deus mandou falar hoje à tarde. Tem gente aqui que está com uma conduta e a consciência precisa melhorar, e Jesus está dizendo que precisa que você melhore para ele mudar a situação da tua vida. Se você melhorar, meu irmão, estou dizendo assim, ó, se você melhorar agora, você vai começar a ver Deus agir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então venhamos eu e você nos arrepender, para que o agir de Deus seja diferente na nossa história. Em nome do Senhor Jesus. Então receba essa palavra aí, que o teu inimigo não vai te alcançar. Ele pode estar na surdina, mas o meu Jesus já te antecipou o final da tua história, e o nome dele vai ser glorificado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então fique com esta mensagem nesse dia de hoje, que Deus ele está agindo ao nosso favor. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe os teus projetos, que Deus ele possa transformar eu e você em vasos valorosos, que esta planta que eu citei, ela venha florescer, que seja a tua vida florescer, dar bons frutos. Oh, meu irmão, deixa eu te dizer, pega uma palavra boa, esquece as pessoas que querem ver você cair, esquece isso, quem está contigo é Deus, quem vai te levantar é Deus, confia no Senhor como Daniel confiou, porque Deus ele vai te honrar perante todos e o nome dele vai ser glorificado. Recebe a bênção de Deus sobre a sua vida pela palavra de Daniel, capítulo 3, versos 23, louvado seja o nome do Senhor. É isso que Jesus está falando no dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor está falando comigo e com você nesse dia de hoje, louvado seja o nome do Senhor. É isso que ele está nos chamando para fazer, ter uma conduta diferente, louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus possa te abençoar, te dar uma semana que se inicia amanhã, em nome do Senhor Jesus, cheia de paz, cheia da presença de Deus, que você essa semana plante tudo diferente ou melhor, porque eu tenho certeza que o seu coração está cheio de coisas que precisam, eu e você, nós precisamos melhorar e crescer, porque com Jesus é assim, a gente tem que estar plantando todos os dias para crescer, e como esta árvore, Deus já começou a florescer, vai florescer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, a sua família. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, não temas, Deus é contigo, não desanima, Deus está contigo. Amém? Que Deus possa te abençoar. Receba essa palavra de hoje. Oh, irmão, que coisa linda que Jesus fez. Eu só tenho a glorificar o nome do Senhor. Então que Deus também assim, você sinta essa alegria que vem do Senhor para a sua vida. Nós estamos gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. E eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E receba da parte de Deus. E que, como eu disse no começo dessa live, você não estava, eu estava orando aqui na minha casa antes de começar, que ela penetre no teu coração e ela faça morada. E ela mude o meu e a tua conduta para se aproximar cada vez mais do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe grandemente e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. As minhas irmãs que sempre estão conosco, Deus abençoe vocês, minhas amadas. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, que Deus continue te abençoando.
com todo o respeito, que receba o abraço da pastora Meire, meus irmãos, minhas irmãs que estão aí, um beijo, minhas irmãs, no seu coração, que Deus abençoe vocês. A pastora glorifica a Deus, porque Deus tem falado tanto conosco. Parece que quando a gente começa a buscar mais a Deus, mais Ele se achega a nós, né? E a pastora está se esforçando para isso. E que Deus continue te abençoando e o nome do Senhor seja glorificado. A pastora queria te fazer um pedido para você. Se vocês puderem, entre no YouTube, lá na minha página, se inscreva, porque eu vou começar a fazer de lá as mensagens que Deus vai colocar nos nossos corações em breve. Pastora Meire, se você puder, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela minha casa, pela minha família, pelo meu marido, pelas vidas que Deus tem colocado na minha vida, pela vida da missionária Carol, que sempre está comigo nesta obra. Nós temos feito muitas coisas a gente não fala aqui e não fala na oração em semente, mas nós trabalhamos bastante nesses dias, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, te dar uma noite de paz. Eu já estou com saudade de vocês. Olha, a pastora já está com saudade de vocês. Mas a pastora, assim que Deus nos preparar uma oportunidade, nós estaremos aqui falando mais uma vez. Deus abençoe vossas famílias. Eu não estou conseguindo responder todas as mensagens, mas vocês estão nas nossas orações. E quando a pastora puder, a pastora responde, tá bom? Deus abençoe vocês, uma boa noite. E eu vou te falar uma coisa. A gente só pode falar com propriedade quando a gente vive. Graças a Deus, a minha vida. Minha família sabe, meu marido, quem está ao meu redor foi dedicado ao Senhor Jesus. Então, foram muitas vidas salvas. Nós fazemos obra social de amor e não tem ninguém por trás. Tem gente que tem muita gente por trás, nós não temos, meus irmãos. Eu e a missionária Carol, nós vivemos de milagre e Deus sabe disso. Nós visitamos muitos lugares pobres, nós ajudamos, fazemos, e muita gente não sabe. Mas eu quero te dizer que antes de você chegar a olhar para alguém diferente, deixa eu te dizer uma coisa, vai saber o que ela plantou com Deus, toma cuidado, tá bom? Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus, minhas irmãs, beijo no coração de vocês, que o Senhor Jesus possa vir te abraçar, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e que as portas do inferno não prevaleçam contra a tua vida e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar, uma noite de vitória em nome de Jesus.